Assim como a gente viu que existem direitos de primeira geração, que são os direitos individuais, os de segunda geração, que são os direitos sociais, existem direitos de terceira e quarta geração. E eu gostaria de destacar, entre os direitos de terceira geração, o direito nosso e das futuras gerações a um ambiente equilibrado, a um ambiente saudável, que são os direitos ecológicos, os direitos ambientais. São os direitos de terceira geração. Os direitos coletivos, os direitos difusos, não só de quem está vivo, mas de quem ainda não nasceu. E os direitos de quarta geração são os direitos que nós temos em relação às novas tecnologias, como as tecnologias produzidas pela bioengenharia, as tecnologias de manipulação genética. Então, esses são direitos novos, pensados a partir do avanço da ciência e da tecnologia e que a sociedade começa a discutir e começa a exigir. E outros direitos que ainda vêm sendo pensados, como os direitos agora que a gente tem, muitas vezes, o nosso direito à privacidade, por exemplo, invadido pelas novas tecnologias da informação que coletam nossos dados cotidianamente nas redes sociais ou quando a gente acessa um navegador na internet ou quando a gente baixa um aplicativo de banco no nosso computador, no nosso celular. Então, são novos direitos que vão sendo pensados, que precisam ser reconhecidos, que precisam ser protegidos pela legislação, que precisam ser protegidos nas constituições, nas legislações complementares e que precisam, então, também fazer parte da cultura de direitos humanos a ser trabalhada pela educação pública. Bom, em relação aos direitos de terceira geração, como eu havia destacado, o direito ao meio ambiente, né? Esse é um direito de terceira geração. Então, é um direito que foi reconhecido mais recentemente. Alguns marcos, né, dos direitos ambientais são a crise do petróleo, na década de 70, que se viu, então, também o impacto, né, de toda a indústria nos últimos 100 anos usando os combustíveis fósseis. Então, esses combustíveis que ficaram no subsolo por 300 milhões de anos e que hoje são queimados, então o petróleo, o carvão, são queimados e lançados na atmosfera e que produzem poluição e agora, mais recentemente, se entende que produzem mudanças climáticas, né? Mudanças climáticas que afetam as nossas formas de existência e que ameaçam a possibilidade de vida das futuras gerações. A gente tem um relatório produzido em 1987 que pensa o nosso futuro comum e nesse relatório é cunhada a expressão desenvolvimento sustentável. Depois nós tivemos em 1992 a ECO 92, que aconteceu no Rio de Janeiro. E ali, então, ganha um grande impulso no Brasil a educação ambiental. E a educação ambiental brasileira, ela se organiza em torno de um outro conceito, que é o conceito de sustentabilidade socioambiental, em oposição ao conceito de desenvolvimento sustentável, muito centrado no desenvolvimento. A educação ambiental brasileira, que é, então, organizada a partir de uma lei de 1999, que institui, então, a educação ambiental no Brasil e depois ela é detalhada nas diretrizes curriculares de 2012, 20 anos depois da ECO 92, né, desse encontro que houve no Brasil, um encontro internacional, então, em torno do meio ambiente, em 1992. 20 anos depois acontece um outro encontro internacional e a gente tem as diretrizes curriculares da educação ambiental propostas pelo Conselho Nacional da Educação, que é como se fosse um órgão legislativo da educação. As diretrizes curriculares da educação ambiental vão se organizar em torno do conceito de sustentabilidade socioambiental, fazendo uma crítica ao nosso modelo desenvolvimentista, que é altamente excludente, deixa uma parcela da população de fora e é altamente predatório do ponto de vista ambiental.
As diretrizes curriculares da educação ambiental, elas entendem, então, a conservação da biodiversidade, a conservação dos nossos reservatórios de água potável, ela só acontece na medida em que a gente valorize a nossa pluralidade cultural. Então, as diretrizes curriculares da educação ambiental, elas vão enfatizar a promoção da equidade étnico-racial, a promoção da equidade de gênero, a valorização das culturas ribeirinhas, das culturas dos pescadores, das culturas quilombolas, das culturas dos diversos povos indígenas na educação ambiental, como forma de se produzir conservação da biodiversidade, conservação dos recursos hídricos, qualidade do ar, como formas da gente reverter o processo de mudanças climáticas. Bom, então, o direito ambiental, que é um direito de terceira geração, assim como o direito à educação, que é um direito de segunda geração, também está protegido na Constituição Federal e a gente tem todo um capítulo pensado para o direito ambiental a partir do artigo 225 da Constituição Federal. Em relação à educação ambiental, é importante que se entenda, e isso está claramente escrito nas diretrizes curriculares de 2012, que correspondem à resolução número 2 de 2012 do Conselho Nacional de Educação, do Conselho Pleno, porque abarca tanto a Câmara de Educação Básica quanto a Câmara de Ensino Superior. Portanto, a educação ambiental, ela deve perpassar todos os níveis de escolarização, da educação infantil até o ensino superior. Nas diretrizes curriculares da educação ambiental, a educação ambiental é entendida como uma atividade que não é neutra. Ela precisa fazer a crítica ao nosso sistema de produção e consumo, que é um sistema extremamente predatório do ponto de vista socioambiental, e, portanto, é necessário que se faça a crítica. E também é necessário que as instituições educativas se convertam em espaços educadores, em espaços de multiplicação da educação ambiental e, portanto, espaços de sustentabilidade socioambiental. Aqui eu gostaria de sugerir que se muitas escolas receberam, a partir do programa da biblioteca escolar, o livro A História das Coisas. É um livro produzido a partir de um vídeo que foi assistido por milhões de pessoas e que está disponível na internet, com o mesmo nome, A História das Coisas, e que mostra toda a cadeia produtiva, desde o que se extrai do ambiente até o que a gente consome cotidianamente, ajudando a produzir uma crítica nos nossos hábitos de consumo e a entender toda a cadeia produtiva e toda a injustiça que acontece nessa cadeia produtiva e do quanto o nosso sistema de produção ele externaliza todos os impactos socioambientais, transfere para a sociedade, transfere para os estados os impactos ambientais. Como é o caso, por exemplo, da extração mineral, né? A gente teve recentemente a tragédia de Brumadinho, que foi um crime ambiental. Um crime ambiental que já se sabia que poderia acontecer, pelo menos desde a tragédia de Mariana, né, que aconteceu em 2015, que foi um outro colapso de represa de extração mineral, de extração de minério. E todo o impacto, então, dessas duas tragédias foram transferidos para a sociedade e para o Estado. As empresas responsáveis por essas tragédias, elas tiveram perdas na Bolsa de Valores logo depois das tragédias, mas elas se recuperaram. Os acionistas recuperaram os seus lucros, né? E essas empresas se recuperaram do ponto de vista econômico. Entretanto, o impacto que elas produziram nas vidas daqueles que morreram, das famílias que perderam, daqueles que perderam tudo, como foi o caso das populações do entorno ali do reservatório de Mariana, né? que perderam tudo. Do Rio Doce, que passa por 2 estados, passa pelo estado de Minas Gerais e vai até o mar no estado do Espírito Santo. Os pescadores que deixaram de pescar, as pessoas que tiveram a sua saúde comprometida, os índios pataxós daquela região, as comunidades quilombolas, todos aqueles que deixaram de ter água potável, esses todos são impactos, custos que são transferidos daqueles que exploram, que lucram com a exploração mineral e que são transferidos para a sociedade e que são transferidos
para o Estado, então, que precisa fazer algumas reparações, que precisa recuperar esses mananciais de água, né? E a gente tem perdas que são irreparáveis, perdas que são irreversíveis. As vidas humanas, então agora, por exemplo, Brumadinho foi o maior acidente de trabalho da história brasileira, né? Com mais de 300 mortos. Então, essas vidas que foram perdidas são irreparáveis. E no caso de Mariana, também houve perdas de trabalhadores, da população do entorno do reservatório de Mariana, mas a gente também teve perdas ambientais irreparáveis, né? A gente teve a destruição de remanescentes de mata ciliar, destruição de mangues, destruição de espécies de peixes e de outras espécies de seres vivos, algumas nem descritas e que já foram extintas pela lama tóxica, né, que percorreu 600 quilômetros do Rio Doce até atingir o mar. Esses, então, são direitos também, direitos de terceira geração, os direitos ao meio ambiente. E que são direitos também daqueles que ainda não nasceram, né? Ter água, ter ar, ter biodiversidade.